Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos juntos meditar a palavra de Deus para nós na liturgia de hoje. Um dia muito importante para a Igreja no mundo inteiro. Quarta-feira, dia 19 de março de 2025. São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Ele é o padroeiro da Igreja Universal. É uma solenidade nesse ano C, na segunda semana da Quaresma. E olha só, que providência de Deus. Toda quarta-feira já é um dia que a Igreja nos pede para lembrar de São José nas nossas orações e pedir a sua intercessão. Neste ano de 2025, o dia de São José, esposo da Virgem Maria, cai exatamente numa quarta-feira. Vamos aqui no site do Vaticano olhar um pouquinho na história de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. Entre os santos, José foi o mais querido pelo coração de Jesus, que o amou como um filho que ama o próprio Pai. São José, protetor das famílias e dos trabalhadores, é festejado 2 vezes por ano, dia 19 de março, com o nome de esposo de Maria, e dia 1º de maio, com o nome de São José Operário. Eu quero fazer aqui uma oração especial por todos os homens. A gente tem percebido que há um esforço de entidades malignas para destruir a figura masculina na sociedade. É mostrado para o homem, para o menino, desde criança, todo tipo de mau exemplo para que ele se torne ali um sujeito opressor, violento, desregrado sexualmente, viciado nas piores coisas. Tem-se feito um esforço para destruir a figura masculina na sociedade. A cura para isso passa por termos bons exemplos. E um exemplo maravilhoso para os homens é São José. E é por isso que eu peço a intercessão dele, por todos os homens, pais de família. Porque a família, sim, precisa de um homem forte, justo, obediente, temente a Deus, para se expor, para sofrer pela esposa, pelos filhos, assim como São José sofreu. Vamos pedir a intercessão dele por todos os homens. E a liturgia de hoje vai ser perpassada por essa ideia da autoridade paterna, da masculinidade, não a tóxica, mas a masculinidade santa, que se sacrifica pelo bem de todos. Nós tivemos muitos homens santos ao longo da história e nós precisamos pedir a intercessão deles para salvar os homens da atualidade. Muitos estão longe do caminho de Deus e toda a sociedade sofre. É importante rezar por isso. A primeira leitura de hoje é retirada do livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 4 ao 5a, depois versículos do 12 ao 14a e depois o versículo 16. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, é muito importante esse movimento que a gente faz aqui de ler a liturgia como um todo, com todas as leituras. Então nós já estamos olhando o profeta Natã falando com Davi
e nós já fazemos uma ligação com São José. Por quê? Davi sim teve o filho Salomão, que sim construiu o templo, a casa de Deus. Tudo isso foi confirmado, mas é uma profecia que tem essa visão dupla. Primeiro, uma realização em Salomão, mas, acima de tudo, uma descendência que vai se estender para sempre. É a descendência de Davi que vai passar por São José e chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante essa linhagem santa para chegar ao Messias. E hoje, no dia de São José, nós entendemos que este grande pai para a igreja está na linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É um desígnio de Deus que ele estivesse ali. Não é obra do acaso. São José é importante na história da salvação. Embora muitas vezes ele esteja ali obscurecido no seu silêncio, mas quanto mais silencioso e justo ele era, mais santo ele se tornou. Que São José interceda a Deus por nós e nos ajude a entender a profundidade dessa liturgia tão bela de hoje. O Salmo responsorial é o 88, em algumas traduções 89, e o refrão diz assim: Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Olha, meus amados, essa ideia vai ficando cada vez mais firme em nós. Como é importante essa liturgia trazer a ideia da linhagem, da tradição, daquilo que passa de pai para filho. E o nosso Pai Todo-Poderoso é o Pai do céu, é o nosso Deus. Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, que vai estabelecendo aliança com a humanidade, utilizando-se dos instrumentos que Ele quis, que Ele elegeu. A paternidade também espiritual vem nos falar hoje do respeito que nós devemos aos sacerdotes, que são também, em alguma medida, nossos pais na fé dentro de uma comunidade, de uma paróquia. Nós precisamos rezar por eles e pedir a intercessão de São José por toda a Igreja, como patrono que ele é. Sempre está intercedendo nas batalhas pelas quais a Igreja Católica passa no mundo inteiro. Mas o trono nunca será retirado. Esse reinado não acabará. Seu reino não terá fim. É uma descendência espiritual que aponta para o céu e vai perpassando a história da humanidade sem interrupção. E as portas do inferno não prevalecerão. Vamos olhar com muita fé para tudo isso. E isso nos dá a dimensão da importância da figura do Pai, da figura daquele que protege, daquele que se sacrifica. E é importante reconhecer isso. Como faz falta a figura masculina forte em uma sociedade. Nós vamos rezar por isso hoje. A segunda leitura é retirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, depois 16 ao 18 e depois 22. Irmão, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão, ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti
pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha aqui, ao olharmos para o nosso pai na fé, Abraão, a gente retorna um pouquinho, né? Se a primeira leitura fala de Davi e sua descendência, nós damos um passo atrás para olhar. Antes de Davi, nós temos também Abraão, o pai na fé. E nós vamos vendo a importância dessa linhagem de homens de fé que foram precedendo o Messias. Abraão teve fé, mesmo sem saber completamente todos os desígnios de Deus. Ele tomou a direção, ele ofereceu seu filho em sacrifício. E esse ato de fé e toda a sua disponibilidade para se colocar a caminho na direção que Deus mandasse, isso foi imputado a ele como justiça. Homem de fé, homem justo. Abraão, nosso pai na fé. Homem de fé, homem justo. São José, o pai adotivo, o pai legal de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que as leituras vão apontando para o centro da liturgia no Evangelho, em que vamos olhar agora diretamente para São José. O Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois versículo 18 ao 21 e depois versículo 24a. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, vamos prestar atenção nisso. Aqui, pega o fim da genealogia apresentada neste evangelho, mas para mostrar que José faz parte da descendência de Davi. É profecia de Deus ao longo do Antigo Testamento de que de Davi viria a descendência do Messias. Isso é escolhido por Deus. Ora, Deus é todo-poderoso e pode fazer o que quiser, assim como decidiu que uma virgem daria à luz a um filho, o Messias. Isso também está nas profecias. Ora, se Deus quisesse, ele poderia ter deixado Maria ali solteira aqui na terra, sem um homem para protegê-la, para cuidar dessa família, e ele mesmo do céu deixá-la ali sendo cuidada diretamente por ele. Deus poderia fazer isso. Mas olha como é bonito isso. Deus escolhe José, um homem. O quadro da família precisa estar visível para que a gente perceba a importância da família diante de Deus. A Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Deus quis assim para mostrar para nós. E não é por acaso que José é escolhido. Ele não é um simples coadjuvante nesta cena. Ele é pai. Ele se entrega em sacrifício. E eu não quero defender os homens dos seus erros quando eu falo que a masculinidade tem sido atacada. Eu quero apontar
um bom exemplo para eles. São José. Ele vem em auxílio mostrando para os homens preguiçosos o valor do trabalho, para os homens adúlteros o valor da fidelidade, para os homens medrosos o valor da coragem, para os homens injustos o valor da justiça. A palavra aqui mostra: José é um homem justo. Vendo ali toda a situação de Maria, ele não entendia o que estava acontecendo, ele não queria entregar aquela mulher jovem indefesa ao braço da justiça da lei, porque sabia que ela sofreria terríveis consequências e ele quis abandoná-la em segredo para que ele levasse sobre ele o fardo de um homem que abandonou uma mulher grávida. E ele sabia que o filho não era dele. A justiça humana ali de José, o coração casto e puro desse homem, quis proteger Maria. Mas é claro, Deus tinha um plano muito melhor. Além de protegê-la, defendê-la, ser o pai adotivo daquele menino, ser o homem que iria proteger e abraçar aquela família que hoje abraça também a igreja inteira no mundo. Ele é o patrono, ele é o pai da igreja. Assim como Maria é mãe da igreja. Nós precisamos entender como que a Sagrada Família de Nazaré está se derramando em graças sobre a igreja hoje, para fortalecer as famílias. Nós precisamos olhar para esse exemplo. A simplicidade de Maria, com a sua feminilidade maravilhosa, educadora, firme. São José, justo, trabalhador, forte, obediente, silenciosos, mas operando maravilhas que o mundo nunca mais irá esquecer. Tantas famílias barulhentas passaram pelo mundo, algumas milionárias, algumas com artistas, mas pouco se lembra dessas famílias. A família silenciosa de Nazaré nunca será esquecida. Isso deve encher de inveja os mais soberbos, arrogantes que querem a todo custo deixar o seu nome na história. Mas os desígnios de Deus confundem os soberbos. E ao usar São José, que é o terror dos demônios, exatamente por sua humildade, Deus, ele frustra os planos de Satanás, ele engana Satanás. Por meio de São José. Hoje é um dia forte de oração para pedirmos a intercessão de São José, para que sejam frustrados os planos de Satanás, que em sua batalha final vai tentar destruir as famílias. Aproveitemos para pedir a intercessão de toda a Sagrada Família de Nazaré nesse dia. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Que este homem obediente, forte de fé, possa servir de exemplo para todos os homens, interceder por eles e, inclusive, que São José interceda pela proteção das mulheres, assim como ele protegeu Maria, que ele possa proteger as mulheres de homens violentos, abusadores, agressivos, desrespeitosos. Que São José interceda. Há uma luta na nossa sociedade, mas acima de toda a questão material e ideológica, nós enxergamos uma batalha espiritual entre o bem e o mal, entre o que há de pior em cada homem e entre o que há de pior em cada mulher, que é egoísta. Cada pessoa egoísta, homem ou mulher, que pensa só em si, ao ponto de chegar a uma luta de um gênero contra o outro. E de outro lado está a bondade dos bons homens que querem trabalhar, se dedicar, das boas mulheres que também trabalham, se dedicam, educam, são exemplo de firmeza e feminilidade, gerando vida, amando seus filhos. Nós, católicos, devemos trabalhar pela união mais harmônica entre o homem e a mulher. Renunciamos em nome de Jesus, por intercessão de José, de Maria,
tudo aquilo que vem para dividir as famílias. Toda ideologia estranha que tenta fazer com que um se eleve, seja mais empoderado, empoderada, se sinta superior, isso não vem de Deus. E se você é católico e está acreditando nesse jogo de palavras que te faz crescer no ego, esse não é o caminho de José, esse não é o caminho de Maria, esse não é o caminho de Jesus. Que nós sejamos iluminados pela luz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.